Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha muito especial, 1984, do George Orwell. Eu li esse livro ontem e eu acho que foi um dos melhores livros da minha vida, gente, sério. Vocês não fazem ideia do que é esse livro. Esse livro aqui, ele traz um personagem que é o Winston Smith. O mundo em que ele vive é dividido em 3 superestados. Continua sendo o nosso mundo, tá? Com o nosso mundo geográfico, mas não é mais o mesmo mundo político. Esses 3 superestados são chamados de Lestásia, Eurásia e Oceânia, que é onde vive o Winston. A Oceânia e os outros 2 estados, só que o livro passa na Oceânia, ela é um governo totalitário. O autor, o George Orwell, ele dava para escolher o governo totalitário entre vários sistemas, de várias correntes, e ele escolheu então a Revolução Comunista e o socialismo, a Revolução Socialista e o socialismo como pano de fundo dessa história. Nesse livro aqui não é permitido, não tem uma lei escrita, mas quase nada é permitido aos habitantes da Oceânia, de Londres, dessa Londres, né? Então existe um partido, apenas um partido, e esse partido, o líder desse partido é o Grande Irmão. O Grande Irmão é quase divino. Não, ninguém pode duvidar, ninguém pode falar que o partido é errado, que o partido mente. Ninguém pode falar. Existe a polícia das ideias. As pessoas não podem ter ideias, as pessoas não podem pensar aqui. O trabalho do Winston, ele faz parte do partido. Esse partido tem um núcleo, que são as pessoas mais importantes. E aí tem o partido externo, que é do qual o Winston faz parte. Ele trabalha ali em um dos ministérios. E também tem os proletas, que é o proletariado, né, gente? Nós, os pobres. Então, o Winston trabalha, e o trabalho dele é fazer uma alteração contínua do passado. Por exemplo, saiu um jornal mês passado dizendo que a Oceânia ia produzir 100 mil calçados. E aí a Oceânia não produziu 100 mil calçados no mês. Ela produziu 50 mil. Então, o Winston vai ser destruído aquele jornal que saiu e um novo vai entrar um substituto no lugar daquele jornal dizendo que o Grande Irmão tinha dito que só que não iria ser produzido calçado ou que só 50 mil iriam ser produzidos, porque o Grande Irmão está sempre certo. Então, o Winston, através de todas as coisas que ele tem que modificar, ele vê que tudo é uma grande mentira, que tudo é uma enganação. Então ele começa a fazer o pensamento crime, ou seja, pensar, né, que é proibido. Começa a duvidar das coisas. O partido é tão forte, gente. Ele consegue tanto manipular as pessoas que a maior parte da população realmente acredita naquilo ali. Winston, por grande parte do livro, ele acredita que ele tá sozinho, que ninguém mais pensa como ele, que ninguém mais duvida das coisas do partido. É aí que ele ouve falar sobre a confraria, que é uma organização, um grupo que é contra o partido, mas ele não sabe como é que ele vai, né, sair perguntando por aí pela confraria para fazer parte. Isso não é possível, né, na realidade dele, mas ele tenta e ele também acaba se envolvendo com uma mulher, com a Júlia. Eu gostei muito dela como personagem. Eu acho que eu seria como ela, sim, eu me identifiquei bastante com a Júlia. Só que esse relacionamento também não é permitido, porque o partido escolhe as pessoas, quais pessoas devem se casar. Atração física, amor, não deve existir. O único amor que tem que existir é o amor ao Grande Irmão, é o amor ao partido. Então, muitas pessoas utilizaram esse livro aqui como um salvaguarda do capitalista, o herói do capitalismo, mas na verdade não. O autor, o George Orwell, ele era socialista, ele era pró-socialismo, só que ele não era a favor desse socialismo utilizado como desculpa para chegar ao poder. Porque, gente, muita gente faz isso. Muitas pessoas, às vezes até inconscientemente, querem chegar ao poder. E muitas delas não pensam que vão mudar o mundo, mas chegam no poder e veem, poder é interessante, poder é legal, quero permanecer no poder para sempre. Então, esse livro, gente, ele faz a gente pensar muito. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a solução então para nós? Quando é que vai existir igualdade, né? Quando é que todo mundo vai ser igual? Quando é que todo mundo vai ser livre? Quando isso vai acontecer? Karl Marx,
ele era uma pessoa muito... Eu nunca consigo deixar de falar dele quando eu falo de socialismo, essas coisas, mas ele era uma pessoa muito otimista, né? Ele tinha fé na humanidade, ele dizia que o homem é bom por natureza. O que corrompe o homem é o capital. Mas eu não sei, gente, depois de ler esse livro eu fiquei... Gente, nós somos todos... Qual é o problema com a gente, sabe? Qual é o problema com o ser humano? Tem uma parte no livro, na página 238, eu acho, que diz que existem 3 tipos, né? Que as pessoas do mundo são classificadas em 3 tipos. Que são 3 grupos, que são os altos, os médios e os baixos. Os objetivos desses 3 grupos são inconciliáveis. O objetivo dos altos é continuar onde estão, o objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos, e o objetivo dos baixos, isso quando os baixos têm algum objetivo, é abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Aí aqui tem um parênteses que diz que uma das características marcantes dos baixos é o fato de estarem tão oprimidos pela trabalheira que só a intervalos mantêm alguma consciência de toda e qualquer coisa externa a seu cotidiano. A gente pensa no mundo de vocês, sabe? Aquelas pessoas mais pobres, elas pensam sobre política, elas debatem, elas conhecem, elas sabem o que é socialismo, o que é capitalismo, o sistema em que elas estão vivendo, elas sabem quem é o prefeito da cidade delas. Depois de ler esse livro, às vezes eu ficava pensando, como é que essas pessoas desse livro não veem o que está acontecendo? Só que as pessoas da minha realidade, as pessoas da minha cidade não veem o que está acontecendo. Eles não sabem, gente. Então é muito importante que a gente estude, que a gente tente cada vez aprender mais, sabe? Porque esse livro aqui, ele dá pra fazer muitas referências com a realidade, com a nossa atualidade, sabe? Ele é muito, muito, muito atual. Outra coisa muito importante que a gente vê nesse livro é a importância da mídia, a importância da imprensa. Muitos partidos, não só aqui no Brasil, como a gente pode ver, né? Mas ao redor do mundo e aqui no livro, o partido do livro, ele utiliza muito de propagandas, de músicas, novelas, inclusive filmes pornôs, para manipular as massas. É muito fácil, ainda mais crianças, a gente vê muitas crianças aqui. Coisas como crianças entregando seus pais. Essas coisas são comuns no livro, porque as crianças são as mais fáceis de serem manipuladas. Algo que me chamou muita atenção nesse livro, eu como estudante de história, foi o uso da história, né? Eu tenho um professor que ele falava isso no primeiro semestre o tempo todo, que a história é um instrumento de poder. Ela pode ser utilizada para manipular as massas. Como é que esse povo aqui do livro ia falar, ah, mas antes era melhor, se eles não tinham como saber que antes era melhor? Essa é a principal mensagem do livro, que é para pensar. Eu quero que vocês leiam. Se alguém já leu, pelo amor de Deus, fala comigo, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Beijo.